No São Paulo, acordos com o Casemiro e também pelo Transferban. Por último, mas não menos importante, tem todas as últimas no mercado, situação do Internacional, rebaixamento e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fala minha família, chegando aqui com mais um giro de notícias do São Paulo, informações atualizadas nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro, aí São Paulo que venceu ontem, quarta-feira, lá na Vila Belmiro, ganhamos do Internacional e praticamente afundamos eles na Série B, né cara, muito legal, a gente rebaixa aí um clube aí grande como o Internacional. Incrível, né? O Internacional que veio, tomou uma porrada do Vasco, 5-1, e agora tomou outra porrada do São Paulo, 3-0, tomou 8 gols em 2 jogos. Enfim, muito bacana, muita informação legal. São Paulo que está aí se acertando com o Casemiro em questões financeiras. Muita especulação envolvendo o Guilherme do Santos, se seria uma boa ou não para o São Paulo. Vamos acompanhar o giro de notícias. Espero que você sente o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se for comprar alguma camisa do São Paulo, alguma camisa do Tricolor, tem aí o link na descrição, tá? Então vamos para cima para assistir o vídeo a partir de agora. Preciso falar agora sobre o Internacional praticamente rebaixado. Colorado perdeu por 3-0 para o São Paulo na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro, caindo para a 18ª e antepenúltima colocação. São 41 pontos conquistados. O Inter só se salva na rodada final do Campeonato Brasileiro se vencer o Red Bull Bragantino em casa e contar com 2 desses 3 resultados que eu vou contar a partir de agora. Primeiro, Vitória não pode no máximo empatar contra o São Paulo. Já o Fortaleza precisa perder do Botafogo no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Ceará tem que perder para o Palmeiras no Castelão. 2 desses 3 resultados têm que acontecer. Só queria fazer um adendo, se o Internacional vencer e o Fortaleza empatar, Inter e Fortaleza terminam empatados em pontos, mas o Internacional vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença o Red Bull Bragantino para ultrapassar o Fortaleza no saldo de gols. Só para completar sobre o Inter, uma das 10 maiores folhas salariais do Campeonato Brasileiro, com o Rocher, Vitão, Bernabé, Alan Patrick, Carboneiro, Borré, ainda assim esse time está muito perto da segunda divisão do futebol nacional. E o São Paulo fez 2 acordos importantes fora das 4 linhas nas últimas horas. Tricolor e Casemiro acabaram com uma longa disputa judicial. Casemiro cobrava uma quantia milionária numa ação trabalhista contra o São Paulo. As partes fecharam um acordo em R$1.700.000, que serão pagos de maneira parcelada. O Tricolor vai ter a responsabilidade de quitar R$97.500 mensais até dezembro de 2026. Pode ser o primeiro passo para costurar o retorno do Casemiro ao Morumbi quando o Casemiro decidir voltar ao futebol brasileiro. Segunda informação importante, na quarta-feira o São Paulo quitou cerca de R$6 milhões que devia a Adrian Rocco. Esse cara é empresário do Caleri e cobrava desde 2021 o pagamento da comissão desse negócio, levou o caso à FIFA, que condenou o São Paulo. O Tricolor também foi condenado na Corte Arbitral do Esporte e sofreu o segundo Transferban de sua história. No mesmo dia em que houve a condenação, São Paulo fez a quitação, já notificou a FIFA e espera estar apto a voltar a contratar jogadores nas próximas horas. Só para completar, dentro de campo, o Tricolor fez 3-0 no Internacional, deixando ou melhorando a imagem depois do 6-0 contra o Fluminense. A rodada foi perto da perfeição pro Tricolor, além dos gols do Sabino, do Mike e do Luciano, que garantiram 3 pontos, São Paulo também viu o Corinthians tropeçar e o Atlético Mineiro dar adeus a qualquer chance de briga pela 8ª posição. Nesse momento, São Paulo tem apenas um concorrente na disputa pelo 8º lugar, que pode valer vaga na pré-Libertadores. O candidato é o Red Bull Bragantino, que fez 4-0 no Vitória. O São Paulo hoje tem 51 pontos, o Red Bull tem 48. Se o São Paulo empatar contra o Vitória na última rodada no Barradão, São Paulo estará garantido na 8ª colocação e aí vai precisar torcer para que Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil, abrindo a vaga na pré-Libertadores. Caso contrário, se o São Paulo perder para o Vitória, vai precisar torcer para que o Red Bull Bragantino no máximo empate contra o Internacional no Beira-Rio. Dessa maneira, o Tricolor termina em 8º. Com 15 no departamento médico do São Paulo, nem precisa reforçar em 2026. Esse é o ponto, né, Jota? Tem muita gente, só de centroavante tem 3 para voltar. O Caleri, o Rian Francisco e o André Silva.
Então, para centroavante, o São Paulo não vai buscar reforços. Mas o grande ponto, a virada no São Paulo, pelo menos é o que os caras imaginam, vai estar no fato de contratar jogadores saudáveis. Então, por exemplo, Matias Rojas, oferecido para o São Paulo, completamente descartado. Jogador de 31 anos de idade, que na passagem pelo River Plate jogou 8 vezes. Na passagem pelo Portland Timbers, 8 vezes. Nome fora de cogitação. Pity Martinez, 32 anos de idade, está sendo dispensado pelo River Plate. O cara não consegue jogar mais do que 15 partidas nas últimas 3 temporadas. Idade avançada, joga pouco. Outro nome descartado. Então, o São Paulo vai priorizar jogadores com saúde, nem que nem tenham tanta capacidade física ou técnica. Mas, cara, diante desse cenário maluco de todo jogo, toda a temporada tem muita lesão, eu acho até que faz algum sentido, tá? Boa noite. Você acha que o cenário político do São Paulo deve melhorar com a pressão que está acontecendo e o MEC deve voltar? O MEC é o Marco Aurélio Cunha, o MAC no caso, né? Vejo uma boa chance para a oposição. Rodrigão, eu acho que depende muito de como o São Paulo vai se comportar em 2026. E quando eu falo em se comportar, é se comportar dentro de campo, tá? O campo vai dizer muito sobre o que vai ser a eleição de dezembro do ano que vem. Há bastante tempo, a oposição do São Paulo é extremamente frágil no Conselho Deliberativo. Os caras têm passado vergonha atrás de vergonha nas últimas eleições com pouquíssimos votos. A situação construiu uma relação com os membros do Conselho Deliberativo que torna praticamente impossível a eleição de um opositor. Se o São Paulo tiver mais um ano muito ruim no ano que vem do ponto de vista de futebol, aí acho que dá para começar a imaginar um pouco mais de equilíbrio, mas a situação segue como favorita, tá? E o grupo da situação do Júlio Casares e companhia, eles preparam algumas boas notícias para as próximas semanas, como, por exemplo, a redução da dívida do São Paulo. O São Paulo conseguiu já reduzir, até esse momento, em mais ou menos 55 milhões, a sua dívida. E o Tricolor também imagina fechar a temporada atual com um superávit, algo que não acontece há bastante tempo. Alguma chance de o Guilherme pintar no São Paulo? Leonardo, na metade do ano, antes da janela fechar, eu posso garantir para você que São Paulo e Santos tinham um acordo verbal para que o Guilherme virasse reforço do São Paulo, para que o Luciano virasse reforço do Santos, tá? Esse acordo tinha sido tocado pelo Rui Costa e pelo Carlos Belmonte, os homens fortes do futebol do São Paulo, com a aprovação do pessoal do Santos. Quando o contrato que estava sendo redigido chegou à mesa do Júlio Casares lá no Morumbi, o Júlio falou, peraí, vocês estão trocando o Guilherme pelo Luciano? A gente acha que é uma boa, o Luciano não está enfrentando um bom momento? Não vou fazer. E foi o Júlio quem brecou a possibilidade de negociação, tá? Isso eu ouvi de uma pessoa super confiável dentro do próprio São Paulo. Diante disso, dá para dizer que o Guilherme já esteve na pauta do São Paulo e quase virou reforço tricolor. Guilherme que segue muito criticado, perseguido em alguns momentos pelo torcedor do Santos. Agora, não se sabe ao certo se essa negociação voltaria a envolver o Luciano. O fato de o Luciano ser um dos jogadores que menos se machuca no São Paulo faz dele um jogador, uma peça importante. Vou tentar entender melhor essa história assim que a live acabar, tá bom? Paulo da Silva Cabral. Boa tarde, Nicola. É muita cara de pau do Belmonte dar entrevistas e reclamar do Júlio Casares. Paulão, eu acompanhei várias das entrevistas que o Belmonte deu, né? Para muitos veículos e sobre os mais variados assuntos. E o Belmonte fala bem. Eu gosto dele. O Belmonte trabalhava, eu gosto dele falando, né? O Belmonte trabalhou na Rádio Jovem Pan, enfim. Só que, cara, toda vez que eu vejo ele falando sobre clube social, sobre futebol, sobre contratações, sobre base, cara, se ele sabe tudo isso, se ele tem todas as soluções para o problema, por que ele, enquanto diretor de futebol por 5 anos, não resolveu os problemas? Aí ele fala, não, o problema do São Paulo em relação à recuperação está na fisioterapia, na fisiologia. Tá bom, mas por que você não resolveu? Você teve lá 5 anos, com toda a autonomia do mundo. Porque a base isso, porque o social aquilo. Cara, o Belmonte, você escuta o Belmonte falando e você entende que ele tem a solução para todos os problemas. Por que que, enquanto diretor de futebol do São Paulo, a peça mais importante dentro do organograma tricolor, por que que ele não resolveu os problemas?
Se alguém puder me ajudar a entender, eu agradeço, tá? Então, rapaziada, muito obrigado por você assistir o nosso vídeo até o final. Não esqueça de deixar o like, inscreva-se aí no canal, porque é muito importante quando você se inscreve, né? O YouTube vem começar a entregar mais para novos torcedores de São Paulo, e os antigos inscritos também vai poder contemplar aí o nosso vídeo, combinado? E a gente iniciar esse vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.